126. Vou abrir aqui também na minha Bíblia. Salmo 126, versículo número 1. Salmo 26, versículo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo na mão os seus feixes. Irmãos, este salmo, ele é um dos salmos de peregrinação, também conhecido como salmos de degraus, que os peregrinos cantavam enquanto subiam para adorar a Deus no templo, na cidade de Jerusalém. E este salmo lembra o povo de Deus da alegria de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, de quando o Senhor os tirou do cativeiro babilônico que durou 70 anos. Então, para contextualizar um pouco, eu quero chamar a atenção dos irmãos do porquê o povo de Deus, que já tinha o templo, que já tinha a casa do Senhor, fora levado cativos para a Babilônia, para esse cativeiro babilônico. Isso aconteceu depois do reinado de Salomão. Tiveram outros reis que sucederam depois dele. Ele construiu o templo, Salomão construiu o templo do Senhor. Então, eles tinham o templo, eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham a adoração, eles tinham tudo dentro da cidade, e eles poderiam adorar a Deus, mas o coração desta nação se distanciou do propósito e da vontade de Deus. Eles adoravam a Deus com a boca, eles adoravam a Deus frequentando o culto, assim como nós nos nossos dias podemos estar servindo a Deus fisicamente, vindo na igreja, indo à conexão, frequentando o culto, mas muitas vezes o nosso coração se distanciou da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso aconteceu também com eles, e foi por causa disso que eles foram levados cativos à Babilônia. Certamente não foi por falta de aviso, porque o profeta Jeremias, ele se empenhou muito com todas as suas forças para trazer a nação de Israel, o povo de Jerusalém, ao arrependimento e à humilhação diante de Deus. Mas ninguém quis ouvi-lo. A desgraça nacional que havia sido profetizada por tantos profetas, infelizmente, um dia se tornou realidade. E após um cerco que durou 2 anos, o exército babilônico entrou pelos muros, queimou o templo e furou os olhos do rei Zedequias. E isso é muito importante, irmãos, porque o Antigo Testamento, ele traz muitas ilustrações para o Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nele, o próprio Deus disse: em mim não há mudança e nem sombra de variação. Então, estas palavras falam muito sobre o Senhor nosso Deus e ilustram verdades espirituais que são aplicáveis para nós nos dias de hoje. E aqui nós percebemos que os olhos do rei foram furados. Isso, irmãos, é sintomático. A Bíblia fala sobre idolatria. Os que fazem ídolos, estátuas, e que adoram essas estátuas se tornam como elas, ficam cegos espirituais. Mas idolatria não é apenas adorar uma estátua de escultura, acender uma vela, se dobrar diante de um Deus de pau, de pedra, de bronze. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus nas nossas vidas. E qual deve ser o lugar do Senhor no meu e no seu coração? Deve ser sobre todas as coisas.
A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesmo. Porque quando nós decidimos fazer a nossa vontade em detrimento ou em rebelião à vontade do Senhor, você é o Deus. Você está servindo a si próprio, você é o Deus, você se colocou como Senhor da sua própria vida. Mas se nós verdadeiramente quisermos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, Ele tem que ser o número 1. Nós precisamos amá-lo, obedecê-lo e colocá-lo no lugar que lhe é devido, o lugar número 1 das nossas vidas. Ele precisa ocupar esse lugar, porque a idolatria nos cega, a idolatria nos corrompe, a idolatria nos afasta da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso, aquele cerco de 2 anos, irmãos, vejam, o rei da Babilônia com seu exército cercou Israel, cercou os muros da cidade de Jerusalém, de Sião, durante 2 anos. Durante 2 anos eles não conseguiam sair nem entrar da cidade. Durante 2 anos eles ficaram cativos dentro da sua própria cidade. Durante 2 anos eles poderiam ter se arrependido dos seus pecados, ouvido a pregação do profeta Jeremias, se arrependido, se humilhado, e Deus os teria livrado. Mas ao invés disso, eles mais se rebelaram contra o Senhor, até que o rei Nabucodonosor entrou por aqueles muros. E a pergunta que se fazia naquele momento era: por que Deus permitiu que algo tão terrível acontecesse? Bem, o Senhor havia colocado Israel na terra de Canaã como um referencial para as demais nações. Nós vemos o propósito evangelístico do Senhor desde o Antigo Testamento. O propósito evangelístico de Deus é trazer as pessoas de volta para Ele, trazer o homem perdido de volta para Ele. E Israel foi uma nação chamada como um povo representante. Israel é o meu sacerdócio real, o meu povo adquirido, a minha nação santa, o meu povo peculiar, para que eles proclamem a minha grandeza e manifestem a minha glória diante de todas as nações. Eles deveriam ser um referencial para as demais nações. Através deles, os povos ao redor saberiam da existência do Eterno e viriam ali para conhecê-lo, para adorá-lo. E de fato, essa foi a oração de Salomão ao inaugurar o templo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33. E de fato, nós sabemos que isto realmente aconteceu. A própria rainha de Sabá, que era a rainha dos etíopes, foi um exemplo desta oração. Ela veio até Jerusalém porque ela queria saber da sabedoria. Como vocês são tão prósperos? Como vocês são tão abençoados? Como vocês têm tanta alegria? Como vocês chegaram onde vocês chegaram? Quem é o Deus de vocês? Como nós podemos servir a esse Deus de vocês? E Salomão evangelizou a rainha de Sabá. Porém, o caminho escolhido pela nação acabou tornando-se pior do que o caminho das civilizações que eles haviam expulsado anteriormente. E o Altíssimo não poderia tolerar isso. É esperado que os ímpios cometam injustiça, cometam maldade. Quando, porém, o santo se torna profano, e aqueles que deveriam ser instrumentos da graça divina se corrompem, Deus sente náuseas. A palavra de Deus diz: é melhor que você fosse frio ou quente, porque o morno, aquele que se esfriou, aquele que está um pé na igreja, um pé no mundo, Deus está a ponto de vomitá-lo. Quando a polícia aceita suborno, os magistrados inocentam o culpado, quando a igreja suprime a verdade e não prega todo o conselho de Deus para manter-se cheia. Ah, pastor, se você pregar isso, vamos perder membros.
Se você falar sobre isso, algumas pessoas não vão gostar. Se você falar sobre isso, algumas pessoas vão levantar no meio do culto e vão sair da igreja. Quando os professores ensinam as crianças a se perverterem, Deus sente náuseas. E é isso que Ele fará em breve, se as coisas não mudarem em nossa cultura e em nosso país. O que Deus sente quando olha para as suas atitudes no dia a dia? Os babilônios de fato derrubaram a árvore, colheram os frutos. Após a destruição completa da cidade de Jerusalém, o exército de Nabucodonosor entrou, recolheu todas as riquezas da cidade, fatiou as colunas do templo, que eram banhadas a ouro, e além dos bens móveis que eles levaram, tudo que podiam levar de bens móveis eles levaram para ser vendido como ferro velho. Além dos bens móveis, eles amarraram no para-choque das suas carruagens toda a nata intelectual e operacional de Judá. Deixaram para trás apenas alguns lavradores, para que pudessem cortar o mato e arrancar da terra o seu sustento. Mas é interessante, irmãos, porque ao invés destas pessoas serem maltratadas, destas pessoas serem hostilizadas lá no cativeiro, elas foram realocadas e elas foram convidadas a reconstruir as suas vidas lá no cativeiro. Porém, muitas vezes nós só damos valor às coisas quando perdemos. E quando eles chegaram no cativeiro, a cultura babilônica, a comida babilônica, os costumes babilônicos, os nomes babilônicos, não comungavam com a cultura judaica, não comungavam com a fé, e tudo aquilo militava contra a sua fé, e eles então precisaram se arrepender, precisaram se agarrar ao que lhes restara dos rudimentos da sua cultura, da sua fé e do seu Deus, especialmente na questão da adoração e da santificação das suas vidas. E muitos deles não se corromperam lá na Babilônia, ficaram firmes, oraram a Deus, porém o cativeiro durou 70 anos. Muitas vezes, irmãos, quando nós tomamos decisões nas nossas vidas, os desdobramentos são mais longos do que nós esperamos. A vida às vezes traz consequências. E o cativeiro durou 70 anos. Há momentos em que a vida parece um exílio. Perdas, frustrações, crises, retrocessos. Mas este salmo nos ensina que a última palavra não é do sofrimento, mas a última palavra é da restauração de Deus. O Salmo 126 nos ensina, e esta é a cena, gostaria que os irmãos imaginassem, que depois de 70 anos de cativeiro babilônico, o povo de Israel volta para casa. Jerusalém está em ruínas, o templo está destruído, mas há esperança no coração deles. E é nesse contexto que nasce esse salmo, Salmo 126, o cântico de peregrinação, um salmo de alegria e de fé, um hino de restauração, um hino que traz a lembrança, a viva memória do que Deus fez, de que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que muda histórias e um Deus que traz a esperança mesmo onde há ruína. Deus é o autor da restauração. E o salmo começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso é tremendo, irmãos. A bênção de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, ela é grande, grandiosa, maravilhosa. E algumas vezes nós ficamos assim como quem sonha. Essa expressão é maravilhosa, porque eles nem acreditavam. Meu Deus, nós estamos sendo libertos mesmo?
Será que nós não estamos sonhando? Será que isso está acontecendo conosco mesmo? Será que realmente nós vamos voltar para a nossa terra? Ficamos como quem sonha. Deus levantou um rei Ciro, e esse rei assinou um decreto, dizendo para todo o povo judeu: voltem para sua terra, voltem para Jerusalém, eu estou devolvendo a terra de vocês, estou devolvendo para vocês a terra, voltem, sejam felizes, reconstruam a sua cidade, adorem ao Senhor, Deus de vocês. E o versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações ao redor diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus estava restaurando o seu testemunho, irmãos, porque existe um propósito para mim e para a sua vida. Nós somos o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então existe um propósito de nós sermos suas testemunhas. Jesus disse isso: ide, pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus também disse: vão em Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E é tremendo, irmãos, nós aprendemos algumas verdades aqui nesse texto, e a primeira verdade é que a restauração é obra do Senhor. Não foi o poder político, não foi o esforço humano, embora o rei Ciro, e o Senhor chama o rei Ciro na profecia de meu servo. Deus usa Isaías, irmãos, anos antes para dizer, até pelo nome, um homem que ainda nem havia nascido, rei Ciro, meu servo, e esse rei assina o decreto, mas nós sabemos que por trás da caneta está o Deus Todo-Poderoso, que tem a sua vida, meu irmão, minha irmã, na palma da sua mão, que tem todo o poder sobre o nosso destino e sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro. Foi a mão de Deus que agiu, e eles reconheciam, foi a mão de Deus, e tudo começa quando nós reconhecemos, não fui eu, foi o Senhor. Irmãos, nos dias de hoje, o humanismo está se levantando. Em alguns períodos da história, o humanismo se levantou, o homem dizendo, nós, homens, nós somos a resposta, Deus não existe, nós somos a resposta, nós homens. E então veio a primeira grande guerra mundial, para acabar com toda a pretensão humana. Mas o humanismo dos escombros da primeira guerra se levantou, e então veio a segunda grande guerra mundial. E hoje, irmãos, nós temos visto isto voltando com muita força, inclusive nos arraiais dos crentes. Você pode, você é bom, você consegue, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Posso todas as coisas, sim, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Um evangelho que reconhece a restauração e sabe que a restauração é obra de Deus. E a restauração surpreende, ficamos como quem sonha. Quando Deus age, a bênção é tão além das nossas expectativas que parece um sonho bom, parece que nem é realidade. Porque nós sabemos, irmãos, que a bênção de Deus vai além do que nós poderíamos realizar por nós mesmos. E aqui é uma figura muito clara, porque Jesus morreu por nós,
Jesus nos arrancou do império das trevas, do reino das trevas, do cativeiro das trevas, da escravidão do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção da nossa alma, a saber, a remissão dos nossos pecados. Jesus nos libertou. Jesus libertou muitos aqui do adultério, da bebedice, da mentira, de uma vida degradada, de furtos, de uma vida de corrupção, de uma vida mundana, de uma vida vazia, sem sentido, sem significado. Jesus nos arrancou de lá, e Ele colocou algo nos nossos corações que se chama a alegria da salvação. Quando uma pessoa se converte, irmãos, entra no seu coração uma alegria indizível, que é a alegria de ter Jesus, de ter o Espírito Santo habitando nele. A alegria da salvação é algo maravilhoso, e muitos crentes nos dias de hoje estão perdendo a sua alegria da salvação. E eu quero compartilhar com os irmãos algo da minha vida. Eu venho de uma família de grande abastança. Meus pais tinham muita abastança financeira. O meu pai tinha serraria. O meu avô tinha uma fazenda, que a extensão da fazenda abrangia 2 municípios, e o meu avô vendeu a fazenda e ficou com a reserva da floresta, principalmente a madeira da embuia, que era serrada na serraria, e tinha lá uma poupança, uma reserva muito grande. Mas então a minha família entrou na primeira grande crise, quando o IBAMA proibiu o corte da embuia, e aí aquela madeirada que estava lá, aquela poupança, ficou toda lá. Não deu para fazer mais nada com aquilo, não deu para serrar, não deu para fazer mais nada. Mas ainda tínhamos um hotel. Mas algum tempo depois, o hotel também entrou em crise, porque na cidade construíram outros 3 hotéis, e o setor hoteleiro entrou em crise dentro da cidade. Porém, nessa época eu já estava convertido, e o Senhor havia me libertado de todas estas coisas mundanas, porque eu fui criado com tudo do melhor. O melhor carro, melhor tênis, melhor roupa, melhores equipamentos. A gente ia pescar, os nossos equipamentos, molinetes, esse tipo de coisa, era tudo o melhor do mundo, melhor do mundo. Eu fui criado assim, irmãos. Mas quando eu me converti, entrou uma alegria no meu coração, porque mesmo tendo todas estas coisas a vida inteira, havia um vazio na minha alma. Não existia uma alegria genuína, uma alegria verdadeira, porque essa alegria genuína, essa alegria verdadeira é Jesus quem dá. E aí eu peguei o meu carro, porque os meus pais me deram um carro 0 quilômetro, por eu ter passado no vestibular. Eu passei no vestibular para direito, e eles me deram um carro 0 quilômetro, carro muito bom. E eu, vendo a dificuldade, a crise financeira, peguei o meu carro, e isso é uma libertação, irmãos. E eu disse: pai, mãe, vendam o meu carro. Meu pai olhou para mim: meu filho, mas como assim vender o teu carro? Como assim? Como assim você vai abrir mão do teu carro? Pai, eu descobri que isso não tem valor nenhum, e eu estou dando meu carro de oferta para a nossa família, para vocês investirem, melhorarem um pouco aí, saírem do aperto, do sufoco. E o meu pai pegou meu carro, vendeu o meu carro e me deu no lugar um carro popular. Era um carro seminovo, acho que tinha uns 15 mil quilômetros, mas era um carro bem popular. Não tinha ar quente, não tinha direção hidráulica, não tinha nada. Motor 1000 cilindradas, e foi com esse carro que eu casei com a Rovena. Quando eu fui para casar com a Rovena, eu disse para ela assim: só quero te falar uma coisa, eu não sou mais rico, viu? Quer casar comigo mesmo? E ela disse: eu te amo, eu quero casar com você. Então nós vamos construir uma história juntos, para a glória de Jesus. E nós andávamos com aquele carro, irmãos. Até fiquei com mais músculo, porque para manobrar, meu Deus do céu, nunca vi um volante tão duro.
E a gente andava com aquele carro com tanta alegria, eu tinha tanta alegria, era uma libertação para mim, porque o outro carro eu dava 2 demãos de cera, você já viu isso? Eu dava uma demão de cera, estava limpo, polido, brilhante, meu Deus, eu ia lá e dava outra demão de cera por cima. Então Deus me libertou e entrou uma alegria tão grande no meu coração, que é a alegria da salvação. E eu me lembro naquela época, tinha um senhor que tinha um Fusquinha, Fusca impecável, limpinho, bem cuidado, dava para ver que ele era uma pessoa caprichosa, e ele andava com aquele Fusquinha, mas a alegria dele era inexplicável. A gente olhava, como que pode esse senhor tão pobre, mora numa casa tão pobre, tão simples, e anda com esse Fusquinha tão simples, mas a alegria que ele tem, o que ele tem, é o Senhor Jesus dentro dele. E muitas vezes, irmãos, nos nossos dias, nós estamos sofrendo mensagem subliminar do Instagram, do Facebook, das redes sociais, você fica olhando ali, aquilo ali, e eu acredito que muito da depressão dos cristãos, da angústia, da ansiedade dos cristãos, nos dias de hoje, é porque eles perderam o contentamento. E se eu conheço um pouco de Bíblia, irmãos, e ainda posso recitar algum texto, gostaria de recitar para vocês, um texto da palavra do Senhor que diz: porque os que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína e perdição. Porque nesta cobiça, muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que o dinheiro não é mau. O dinheiro é usado por Deus para nos abençoar, para o nosso aprazimento, diz a palavra do Senhor. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você faz do dinheiro o fim último da sua vida, ou daquilo que o dinheiro pode proporcionar, ou daquilo que o dinheiro pode comprar, e você coloca nisso a sua alegria, isso é um engano, é um ídolo. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Nós precisamos compreender, irmãos. E aí cabe uma pergunta nessa noite: no que está a sua alegria? Onde você coloca a sua alegria? Qual é o teu Deus? O que produz alegria para a sua vida? É uma casa? É um carro que você tem? É uma realização pessoal sua? Uma viagem? O que é? O que traz alegria para você? E aqui eles estão falando sobre um testemunho de uma alegria que vem de Deus. E é poderoso isso, irmãos, porque o crente genuíno, ele não quer fazer a sua vontade na terra, ele quer fazer a vontade de Deus. E quando ele faz a vontade de Deus, a Bíblia revela que Deus se alegra. Deus olha para ele e, como disse sobre Jesus, diz também sobre a vida dele: este é o meu filho amado em quem me comprazo, este é o meu filho amado que me dá prazer, este é o meu filho amado em quem eu me alegro. E eu quero dizer para os irmãos, que quando a nossa vida adora a Deus dessa maneira, e nós desejamos alcançar a alegria do coração de Deus com a nossa conduta como filhos de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece. A alegria, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, não existe nada mais alegre e feliz do que Deus espiritualmente testificar com o seu espírito, olhando para você, para a sua vida, e dizer: eu me agrado de ti, eu me alegro da tua conduta, eu me alegro das tuas escolhas, eu me alegro do teu caminho.
E eles reconheciam isso, a restauração vem de Deus. A restauração traz alegria, e a restauração gera testemunho. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. O mover de Deus na sua vida é visível, gera impacto público. Deus abençoa você para que os outros ao redor reconheçam: o Senhor é bom. Glória a Deus. Deus quer fazer isso nas nossas vidas, irmãos. O testemunho de restauração na sua vida glorifica a Deus diante do mundo. Quando Deus muda a nossa sorte, a alegria se torna o nosso louvor, nosso testemunho se torna evangelismo. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles estavam lá na Babilônia, eles receberam aquela notícia: vocês estão livres, voltem para a casa de vocês, voltem para a terra de vocês, eu estou dando a terra de vocês de volta. E eles se alegraram, a nossa boca se encheu de riso, eles riam à toa, eles tinham uma alegria dentro deles, que não podia ficar só com eles, eles precisavam compartilhar a alegria. Esse é o primeiro amor, irmãos, a alegria da salvação, quando você aceita Jesus e você se converte, e o Senhor te liberta do pecado. E então o que eles faziam? A nação babilônica era cheia de estrangeiros, de todos os povos, cativos que estavam ali, e eles começaram a ir nos seus vizinhos: ei, deixa eu te contar, você não sabe o que aconteceu, nós fomos libertos, nós fomos salvos, e nós vamos poder voltar para a nossa terra, para a nossa casa, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E as nações ao redor começaram a ver o testemunho, e começaram a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por eles. Em que está a sua alegria, meu irmão? Esse é o Evangelho. Talvez você pregou a alegria, perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria de compartilhar a sua fé. Talvez você está caminhando em outra direção, buscando outra coisa, como o profeta Balaão, e de repente a mula para porque tem um anjo no meio da estrada, e o profeta está insistindo: não, mas eu quero ir para lá, é a minha vontade, e não consulta: será, Senhor meu Deus, que é a sua vontade? Será que eu estou te agradando? Será que verdadeiramente eu estou no centro da sua vontade? Porque, meus irmãos, o lugar mais seguro do mundo para o crente é o centro da vontade de Deus. Não é num condomínio fechado, não é numa casa cheia de grades, cheia de alarme, cheia de segurança. Não, não. O melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro do mundo para um crente é no centro da vontade de Deus. E o profeta surrava aquela mula: vamos mula. Até que Deus abriu a boca da mula, e a mula falou com o profeta. Um animal falou com o profeta. A mula virou para o profeta e disse: ô seu estúpido miserável, não está vendo o anjo aí no meio da estrada? Vira a volta, se converta, volte-se para o teu Deus enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto ele pode ser achado, enquanto ele pode ser encontrado. Deus que renova, irmãos, as nossas vidas. Deus é o sustentador da esperança. E o Salmo 126, versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. É interessante, irmãos, porque primeiro ele diz: o Senhor restaurou a nossa sorte, e a nossa boca se encheu de riso, a nossa boca se encheu de júbilo. Mas depois ele diz: restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, irmãos, estava tudo destruído. Eles precisariam trabalhar, eles precisariam ter um esforço, eles precisariam reconstruir, e eles precisariam da bênção de Deus. Então, restaura a nossa sorte, Senhor, no presente. Irmãos, as coisas que Deus fez pela sua vida no passado são um memorial. O Deus que fez no passado, o Deus que operou no passado, o Deus que agiu no passado, e eu bem sei, eu bem conheço, e eu sei o que Ele fez por mim, na minha vida.
Ele pode fazer hoje. Aleluia! O Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto seco, árido, que não tinha chuva, irmãos. E por si mesmo o Neguebe não conseguia produzir nada. Assim também é as nossas vidas. Por nós mesmos nós não podemos nos salvar. Nós precisamos do Senhor, precisamos da abundância e da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos como uma terra seca, carente, necessitada. E nós nos quebrantamos diante de Deus. Senhor, muda a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto e tinha sulcos, vales, riachos, rios, mas esses rios eram secos. O barro era seco, rachado, sequíssimo. E assim é as nossas vidas, irmãos. Até que de repente, do nada, como de surpresa, chovia em algum lugar distante, em alguma terra longínqua, em alguma montanha, em algum lugar. E aquela chuva que caía lá, onde eles não viam, onde os seus olhos não avistavam, onde eles nem sabiam, de repente traziam rios. E estes rios, essas torrentes de água, inundavam a terra. E Deus muitas vezes vem assim com a sua graça. Deus entra muitas vezes assim com a sua providência, com o seu milagre, com o seu poder divino. E nós reconhecemos a mão de Deus. Se você tem um trabalho, irmão, um comércio, uma empresa, e Deus lhe der alguma oportunidade, Deus lhe der novas portas, Deus te abençoar, saiba que o sucesso do teu trabalho não vem apenas pelos recursos, pelos contatos, pelo trabalho de excelência, não, mas vem também como bênção de Deus, e tem que ser reconhecido assim. Tudo que acontece, uma nova oportunidade, uma nova porta aberta, o que nós fazemos, Senhor? Para a tua glória. Obrigado, Jesus, por essa bênção na minha vida. Obrigado, Senhor, eu reconheço que tudo vem do Senhor, tudo vem das tuas mãos. O Senhor está abençoando as nossas vidas. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Agora o salmista fala do princípio espiritual da semeadura, irmãos. E ele fala de uma semeadura com lágrimas. O agricultor semeava, mesmo em tempos difíceis. Como que ele tinha que semear? Pela fé, com esperança. E ele semeava com lágrimas, porque ele ia andando e chorando e lançando a semente numa terra seca, sem saber, mas na esperança. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Porque quando aquelas águas vinham, irmãos, aquela terra verdejava, aquela semente que fora lançada com fé e esperança brotava. Isso significa que tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte também no trabalho, tem a nossa parte também. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo na mão os seus feixes. A palavra andando fala de um movimento contínuo. Não é, eu fui lá e evangelizei uma vez e ponto. Eu fui lá, preguei a palavra uma vez e ponto. Talvez você esteja numa situação de aridez, orando por um parente, orando por um filho que está meio querendo ir para o mundo, orando por um pai, orando por uma mãe, orando por alguém que você deseja que se converta. Então vá andando e semeando, porque isso é um estilo de vida, irmãos. O crente, ele foi chamado para ser um povo representante na terra e para dar testemunho do nosso Senhor. Enquanto você trabalha, testemunhe e pregue a palavra do teu Deus. Enquanto você vai a uma reunião de amigos, testemunhe e pregue a palavra do teu Deus. Enquanto você vai andando, vá chorando e vá lançando a palavra de Deus. Por que chorando, irmãos? Porque muitas vezes é difícil pregar a palavra.
Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36 diz: Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E é engraçado, irmãos. Eu sempre costumo falar assim em tom de piada, porque tem uma pesquisa que mostra que 70% dos homens, quando se convertem, conseguem ganhar a família inteira para Jesus. Quando uma mulher se converte numa casa, ela consegue ganhar só 30% a sua família inteira para Jesus. E eu digo, sabe por que isso acontece? Em tom de piada, né? Porque as mulheres são muito mais inteligentes. O marido está lá, às vezes de boteco, às vezes, né, o homem tem essa coisa a mais de garanhão, então o cara que é do mundo, ele sempre fica de olho nas outras mulheres, é da cultura. E aí, de repente, ele chega em casa, amor, me entreguei meu coração para Jesus, me converti ali numa igreja, tal de Batista da Paz ali, e hoje de noite você me dá licença porque eu vou no culto. Criançada, vamos se arrumar tudo, vamos para o banho, que o pai vai para o culto, nós vamos tudo junto, aleluia! A mulher não é burra, a mulher é inteligente. Agora, a mulher se converte, o homem ainda fica lá no bar ainda. Minha mulher está lá na igreja, se converteu, louca velha. Diga misericórdia. Mas acontece muito, irmãos, é uma coisa que não faz sentido. Às vezes, isso já aconteceu muito aqui na igreja mesmo. O homem se converte, quer buscar Deus, quer fazer a obra de Deus, e a mulher fica criticando. E o cara às vezes vem por causa da igreja, ele diz, não, eu quero ser mais respeitoso com a minha esposa, quero respeitar, quero ser fiel a ela, agora me converti, entendi a palavra. E a mulher fica criticando, vai lá na igreja, não vá na igreja, fique aqui comigo, não vá lá. Misericórdia. Faz sentido uma coisa dessa? Mas acontece, irmãos. E isso muitas vezes entristece a pessoa. Porque a pessoa quer servir ao Senhor e o outro fica tipo um freio de mão. E às vezes a gente vai falar para um parente, vai falar para um pai, para uma mãe, e o que tem? Rejeição. E eu quero dizer para vocês, irmãos, por causa do Evangelho, se você for crente, crente mesmo, provavelmente você vai sofrer cancelamento. E eu quero dizer para você, não faça tanta questão de ser aceito, de estar em tudo que é evento, em tudo que é coisa social. Você é do Senhor, você é de Deus, você é crente mesmo, você é separado mesmo, e a Bíblia diz, quando vos perseguirem, maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vocês, lembrem que grande é o vosso galardão nos céus, porque assim me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também, não é o servo maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, então alegrai-vos, aleluia, diga para o irmão aí do lado, se alegre meu irmão, glória, não faça tanta questão de ser aceito pelo mundo aí, não, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos chamados para isso, para dar testemunho mesmo da nossa santidade, do nosso estilo de vida, do nosso jeito. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você vai ser pisado por essa gente que você quer agradar, por essa gente que você quer estar lá enturmado com eles. Isso é muito forte, irmãos. Quando o sal perde o sabor, Jesus diz, ele não serve para nada. Não tem diferença nenhuma entre o crente e o ímpio, entre o que diz que serve a Deus e o que não serve. Mas nós precisamos ser um povo que honra o Senhor nosso Deus. E aí vem essa alegria, a alegria de Jeremias. Você sabia, irmãos, que Jeremias pregava a palavra e falava para aquele povo, olha, vai vir um cativeiro, se arrependam, Deus está dando uma chance, vai vir um jugo, e ele colocou um jugo sobre si,
E um outro sacerdote lá, mentiroso, que pregava só o que o povo queria ouvir, foi lá e quebrou o jugo, dizendo que Deus ia quebrar o jugo. E aconteceu o que Jeremias disse. Jeremias foi lançado numa cisterna. Jeremias sofreu muito por pregar o evangelho. Mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo na mão os seus feixes. A pregação de Jeremias ecoou 70 anos no cativeiro, convenceu, e a pregação de Jeremias está ecoando até hoje nos nossos dias. E no cativeiro eles lembraram, Jeremias estava certo, Jeremias foi boca de Deus, Jeremias pregou a palavra, Jeremias sofreu e chorou, mas ele foi fiel a Deus, e eles se arrependeram, clamaram ao Senhor, e o Senhor os libertou, aleluia. Em Isaías 35, versículo 10, fala sobre isso profeticamente. Diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Por isso que é maravilhoso, irmãos, quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, porque nós olhamos e reconhecemos grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e nós pregamos o evangelho, que é as boas novas de salvação. Ei, amigos, Jesus nos libertou do cativeiro, do império das trevas, do pecado. Hoje nós somos livres, nós temos uma alegria que o mundo não pode dar, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque o Espírito Santo habita em nós. Ó Deus, restaure a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Porque embora nós tenhamos essa alegria da salvação, irmãos, existem coisas na tua vida que precisam ser organizadas. Você precisa se santificar, você precisa reconstruir o templo, colocar prioridades, alinhar coisas e buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e a vontade do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Deus quer nos abençoar, irmãos. Vamos nos pôr em pé. Se você tem áreas da sua vida que parecem terra seca, peça a Deus nessa noite. Restaura, Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Neguebe. Se há lágrimas, continue orando, continue buscando, continue clamando, continue se esforçando, continue semeando, porque, irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos ter contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, com o que vestir e com o que comer, esteja com isto alegre, feliz, porque os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. Mas muitos se escondem atrás do contentamento, porque são preguiçosos, não querem se esforçar, não querem melhorar, não querem fazer nada nem para Deus, nem para si próprios, nem para sua família. Mas nós não podemos enveredar por esse espírito mundano, que faz das coisas materiais, do granjear de bens e de realizações, a razão da sua alegria. Porque a nossa alegria é ultra circunstancial, a nossa alegria está no Senhor nosso Deus. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Se você colocar a tua alegria nas coisas materiais, irmão, saiba que a tua beleza vai passar. Um dia você vai perder a tua saúde e você vai enfrentar a morte, porque o Senhor já nos salvou, mas nós ainda vamos morrer. Então o reino de Deus já é, porque Deus disse. Quando alguém disser: ei, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus acolá, não creiais, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus está dentro de todo aquele que o obedece. Sim, tu és o Senhor da minha vida, eu te obedeço, eu me submeto à tua vontade, eu quero e desejo a tua vontade. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus já é.
mas ainda não, porque um dia o reino de Deus vai se manifestar plenamente, irmãos. O Senhor nos arrancou do império das trevas, perdoou os nossos pecados, nos tirou dos pecados, mas nós ainda cometemos pecados. O Senhor nos tirou do império da morte, mas nós ainda morremos. Mas um dia o Senhor vai se manifestar, e junto com Ele, todos aqueles que são seus se manifestarão junto com Ele em glória, aleluia. E lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aquele que leva nesta vida a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo na mão os seus feixes. E eu pergunto para você, igreja, nesta noite, para onde que você está indo? Você tinha a alegria de Deus na sua vida? Você queria ser um profeta, um intercessor, uma intercessora? Você queria ter experiências com Deus, ver os milagres? Você queria ganhar almas para Jesus? Você queria agradar o coração de Deus? Você se identificava com a obra de nosso Senhor Jesus, pela qual Ele deu a sua vida na cruz do Calvário? Mas agora você está correndo atrás do vento. E a Bíblia diz isso, irmãos, que aqui nesse mundo tudo é vaidade, tudo vai passar, tudo vai passar, tudo é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. No mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, cobiça da carne, soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, existe grande alegria. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20 diz assim: Jesus mandou 70 pregarem a palavra. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: quando você se envolve com a obra de Deus, e você prioriza o reino de Deus, você fica cheio de alegria. E eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Nós temos autoridade, nós fizemos a tua obra, nós curamos enfermos, os demônios se submetem. Eles estavam cheios de alegria, irmãos, e com toda razão, porque eles estavam participando de algo eterno, que não é rasteiro, que não é só para uma vida, irmãos, não é só para aqui agora, algo eterno. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu darei a vocês autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a você, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém. Existe uma alegria no seu coração, aleluia. Se alegre pela salvação, se alegre por fazer parte da obra de Deus, se alegre por ser um cooperador, porque o seu nome está registrado nos céus, e você vai levar muitos juntos com você, porque essa é a obra pela qual Jesus deu a vida dele lá na cruz do Calvário. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força.